manifestado. Se vocês começarem a reparar determinadas constituições, nas revisões constitucionais que nós passamos, durante as 3 revisões que nós passamos, sempre nós incorporamos ali de que, de fato, democracia seria possível. Poder do povo seria possível, mas nós não conseguimos fazer isso. Então, é importante, talvez, segundo Castiano, fazermos uma ressignificação do conceito do espírito da democracia, tentar compreender essencialmente o que isso do espírito da democracia significa, para, de consequência, começarmos a elaborar a ideia de justiça de uma forma um pouco mais acertada. Eu quero insistir naquilo que eu entendo culpa de injustiças. Vocês imaginam hoje, o conjunto de estudantes vão terminar os seus cursos, já? Fazem os cursos no estrangeiro, chegam cá e não tem nenhuma empregabilidade, etc., não tem nenhuma energia, sofrem condições graves, enquanto o país precisa. Em termos daqueles que são formados em ensino superior, não passa mais do que 10% se a estatística que eu tenho é real. Não passa 10% de todo o país. Portanto, não é uma questão de impossibilidade de potenciarmos as pessoas que são formadas para, a partir do uso da ciência e da tecnologia, fazer desenvolver Moçambique e, de consequência, afastar a questão da injustiça. Não é isso, mas é provavelmente uma reflexão sobre o espírito da democracia e, se quisermos em palavras mais acertadas, caixa da democracia, essa coisa de humanidade da democracia. É importante humanizar a democracia, desmecanizar a democracia, destecnizar a democracia, deixar a democracia de uma perspectiva de ser técnica e entrar num caminho em que a democracia é possível a partir da nossa humanidade, a partir das questões humanas, né? As questões humanas, questões do antropos. A partir daqui, eu vou entrar então a um contexto africano, porque o africano valoriza muito a questão do antropos, do homem, o ubuntuísmo, e não vou fazer uma leitura da justiça, que Samora Machel sempre quis, com a ideia da construção do homem novo, que o professor Basílio falou aqui, tinha muitas coisas a dizer sobre o homem novo, o professor Basílio Salvador, deu mais tempo de falar de outras coisas, ele falou um pouco da questão do homem novo, eu já não preciso dizer, mas a questão do homem novo era mesmo a linhas de tentar compreender a justiça. O homem novo, as pessoas que estavam a ser potenciadas para também vivenciar e impulsionar a ideia do homem novo foram mandados para o contexto de socialismo. Por exemplo, foram mandados para o contexto da escola da amizade na Alemanha, etc., que também o professor Matias vai dizer um pouco isso na comunicação dele amanhã. Então eu quero entrar a partir dessa visão de humanidade da democracia, agora para fazermos a justiça e entrarmos a por via do Ubuntu. Ubuntu que quer dizer, no fundo, essa coisa de estarmos juntos, essa coisa da grande família, né? Essa coisa de estarmos juntos. Eu vou emprestar esse conceito, como eu falei, ao professor Nguyen, para tentar refletir de como é possível fazer com que aqueles que são os socialistas utopicos, com Dickens e Robert Owen, e depois um pouco com aqueles que defendem o marxismo nas vestes neoliberais, tentar compreender junto com eles como é possível fazer uma justiça num contexto em que podemos encontrar líderes vestidos de um maquiavelismo ou dos leviatãs ou ainda dos poderes democraticamente instituídos. Como é possível fazer uma justiça a partir daqui? De duas formas. Primeiro, temos que abraçar o primeiro aspecto. Na realidade moçambicana, a primeira coisa, nós temos que abraçar uma reconciliação. Temos que fazer reconciliação conosco mesmos. A ideia da FRELIMO, nós insistimos muito. A FRELIMO tem um papel importante na história de Moçambique, ninguém vai discutir isso, ninguém tem que explicar porque isso, porque se sabe. Cada um de nós sabe qual é o papel importante da FRELIMO. E então é importante também de que essa solidariedade que se deve fazer, de que esse diálogo, de que essa reconciliação comece mesmo dentro da própria FRELIMO. Existem algumas coisas que necessitam de reconciliação, alguns fatos históricos dentro da FRELIMO que necessitam de reconciliação. Esses fatos, qualquer um de nós também sabe. Qualquer um de nós também sabe. E quando esclarecermos esses fatos, quando conseguirmos, a partir da justiça, por via do ubuntuísmo, aquilo mesmo que os sul-africanos, com Desmond Tutu, acabaram chamando de justiça restaurativa, que eu, mais uma vez, eu conversava com uma das nossas colegas que estão aqui sobre a questão da justiça. Qual é o termo que pode falar melhor da justiça? Não justiça como ela se apresenta. Ela disse, Gerechtigkeit. Eu escrevo aqui no meu trabalho, e eu não sei traduzir isso, mas eu consigo entender, pelo menos, que Gerechtigkeit quer dizer uma justiça um pouco mais desenvolvida, uma justiça, eu regresso um pouco, uma justiça mais humana. Então, essa justiça restaurativa, esse Gerechtigkeit restaurativo, é preciso desenvolver a partir da reconciliação. Perdoarmos. A reconciliação significa esquecermos aquilo que fizemos, não porque o esquecimento
vai eliminar aquele fato histórico que passamos e que presenciamos, mas significa que estamos interessados em construir uma nova história, porque a história do passado não nos interessa na medida em que ela não pode ser alterada, interessa-nos uma base de uma reflexão presente e construção futuro, mas na medida em que ela pode ser alterada, não nos interessa, não temos como influenciar uma história do passado. No presente temos pouco espaço de manobra, mas uma história do futuro é ainda melhor, só para parafrasear o professor Severino Moen. Uma história do futuro é melhor se existir uma restauração, se existir uma reconciliação dentro da Frelimo sobre alguns problemas que nós moçambicanos conhecemos. Eu não vou dizer aqui, existe um problema de grande cunho, um problema muito grande dentro da Frelimo que tem que ser como eu tenho que entrar, temos que nos reconciliar. A partir de lá, e em seguida, nós como moçambicanos, nós como povo e a Frelimo como direção, seja de qual for a veste que a Frelimo estiver a tomar, seja se for uma veste de oposição, MDM, seja se for uma veste de renão, mas temos mesmo que nos reconciliar como povo para juntos construirmos a nossa justiça. Chegando ao fim do meu texto, eu quero dizer que o professor Castiano, mais uma vez eu volto à questão dessa humanidade da democracia, desse espírito da democracia. Quando o professor Castiano fala disso, ele fazia referência a Ulrich Beck, na sua obra Risikogesellschaft auf dem Weg in ein anderer Modell, quer dizer, sociedade de riscos, a caminho de uma nova modernidade. Ele dizia que a força motriz de toda a sociedade de classes capitalista deixa-se resumir pela frase tenho fome. É mesmo por isso que eu até comecei a dizer que tinha fome, nem tem. O princípio que vai para a sociedade de riscos de Ulrich Beck, já nesse momento será, pelo contrário, baseada na expressão tenho medo. Eu penso que é por ali uma das vias de reconciliação. Tentamos trabalhar até eliminarmos o medo. Tenho medo. No lugar da solidariedade devido à miséria, nós estamos numa solidariedade baseada no medo. Se nós conseguirmos entrar num diálogo, razão comunicativa, de algo mais, uma razão comunicativa, nos dialogarmos para ultrapassarmos a nossa questão de injustiça, que Samora Machel começou, eu insisto, com a ideia do homem novo, etc., um conjunto de outras atividades que Samora desenvolvia para restabelecer a justiça. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos então ultrapassarmos uma solidariedade baseada no medo. E é a partir daqui que nós podemos, talvez com essa ideia, como uma das bases linhas de ultrapassar a solidariedade baseada no medo, nós podemos dizer que a luz que nos abriu os olhos para a dor. Este é um poema de Tiago Melo, famoso, vocês conhecem com certeza. Diz: a luz que nos abriu os olhos para a dor dos deserdados e feridos de injustiça não me permite fechá-los nunca mais. Enquanto vivo, mesmo que de asco ou fadiga me disponha a traição, mas entrever e fazer de contas que nada vi, ou dizer da dor que vejo para ajudá-la a ter fim, já faz tempo que a escolhi. Eu penso que este poema, associado mesmo, em 30 segundos já vou dizer isso, porque o meu tempo acabou. Este poema de Melo, associado à ideia de um grande amigo de Samora Machel, que é a África, muitas vezes nos países da lusofonia não é muito acordado, Tomás Sankara, ele vai dizer que nós podemos avançar, nós podemos desenvolver. Associado com este poema, a ideia de Tomás Sankara de que podemos avançar, de que podemos desenvolver a partir das nossas organizações, a partir de uma organização poeta, bem feita, se quisermos, da justiça restaurativa que nos vai permitir uma solidariedade, nós podemos dizer, nas palavras mesmo de Tomás Sankara, a pátria ou a morte venceremos. Obrigado. Vou dar a palavra ao colega Calixto Torres, que vai fazer a sua